Olá, pessoas! Eu sou a Luz Gomes, sou poeta, sou professora universitária e sou investigadora. E nesse momento estou em fase final de doutoramento aqui em Lisboa, de onde falo. Eu quero dizer a vocês que eu não sou uma pessoa muito tecnológica, no sentido de saber mexer com máquinas. Então, tem alguém querendo falar aqui comigo no Message, então vai aparecer sempre esse barulhinho da mensagem, porque eu até agora não consegui entender como tirá-lo. É isso mesmo, não sei fazer essas coisas. Aí essa luz aqui batendo na minha cara é porque tá muito frio e eu preciso de iluminação. Não quero acender a luz. E por outro lado, eu vou dizer para vocês que não se incomodem com a minha cama ali ao fundo sem fazer, porque eu não gosto de fazer cama. Então eu não entendo porque eu tenho que acordar e dobrar lençóis. Detesto. E não faço. Fora isso, tá tudo bem. E eu resolvi gravar esse vídeo porque ultimamente eu tenho tido pouco tempo para escrever coisas para minha tese. E eu quero falar, ter como pano de fundo o meu livro Etnografias Uterinas de Mim. Ai, Luzia, você é muito egocêntrica. Sim, eu sou em muitos aspectos. Mas eu venho falar baseado em umas situações que eu vejo acontecer há bastante tempo, tanto no Brasil quanto aqui em Portugal, e que vem me incomodando muito enquanto investigadora e enquanto poeta. Ultimamente, não só ultimamente, mas há muito tempo eu sempre participei de feira literária, de debates em exposições, de vários debates na área das artes, seja na literatura, no cinema, no teatro, nas artes visuais. E uma coisa que vem me incomodando bastante, que a semana passada chegou no auge, é as pessoas negras, quando estão nesses espaços, nessas posições de artistas, falando enquanto artistas, eu percebo que elas falam de muitas coisas e raras vezes as pessoas que estão na mesa debatendo ou as pessoas que estão na plateia como interlocutoras fazem perguntas coerentes e pertinentes com alusão ao trabalho da artista ou do artista. Então, essas pessoas têm que falarem como historiadoras, como filósofas, como sociólogas, como psicólogas, como cientistas políticas, como mediadora de conflitos. Eu diria até às vezes parece até que a pessoa tem que ter mediunidade desenvolvida para falar sobre tudo que as pessoas acreditam que uma pessoa negra em determinados espaços de posição que geralmente no espaço que a maioria das pessoas na plateia estão acostumadas a nos ver, então nós temos que ter domínio sobre tudo. E para mim acontece uma perversidade muito grande, que raras vezes o trabalho gira em torno, a conversa, desculpem-me, gira em torno do trabalho da artista ou do artista. E isso vem me incomodando há bastante tempo. Porque eu também vou em outros eventos que não são artistas negros e o mesmo não ocorre, a dinâmica é outra. Então, caras pessoas, por favor, quando estiverem diante de um artista ou artista negro, que você conhece o trabalho, é importante você fazer perguntas sobre o trabalho da pessoa. Se você não conhece o trabalho, ouça a artista ou o artista falar sobre o seu trabalho.
E isso para mim foi muito significativo a semana passada, que eu participei da conversa com a artista portuguesa Grada Quilomba, que está nesse momento com 2 exposições aqui em Lisboa. E chegou um momento que eu entrei no auge da minha inquietação, na última conversa pública que ela fez, no dia 3 de novembro de 2017, que as pessoas não. As 2 primeiras pessoas que foram colocar questões não conseguiram perguntar sobre o trabalho da artista. E ao mesmo tempo, por exemplo, eu fiquei, desde quando eu vi a exposição dela na Galeria das Índias, tem o trabalho Ilusões que chama muita atenção o vídeo, o vídeo instalação. Não só a forma como está no espaço da galeria, mas também o próprio vídeo em si. E para mim seria muito interessante eu ter ouvido a Grada falar como foi o processo de criação daquele vídeo, aquele cenário que eu fiquei, que eu não conseguia perceber, parece um plano todo único, e que eu não conseguia, queria entender como isso foi construído. E ao mesmo tempo eu falo, poderia ter perguntado, mas às vezes eu sou uma pessoa lesada. Eu sei disso. E aí, aproveitando, começo a falar do meu livro, que eu escrevi esse livro, publiquei esse livro com meus recursos próprios financeiros, era o dinheiro de uma viagem que eu ia fazer, que não deu certo, eu resolvi investir em algo material que eu queria muito fazer, que era a publicação de um livro de poesia, era um sonho que eu tinha. Eu escrevo há bastante tempo, mas nunca tinha, durante muito tempo não levei, não pude materializar isso por diversos motivos que eu não vou falar agora. Só quer dizer, o livro existe agora e eu tô sempre sendo confrontada com algumas questões que me incomodam e que muitas vezes as pessoas não perguntam do meu livro. As pessoas querem saber, querem categorizar, querem dizer meu livro é se meu livro é ou não é, querem saber se meu livro é ou não é literatura negra. E muitas vezes as pessoas não me perguntam como foi o processo criativo do livro, quais são as minhas referências na literatura, se eu escrevo baseada apenas em coisas que acontecem comigo ou com eventos na rua, quais são, como eu falo muito, eu uso músicas, cinema como referência, como é que isso acontece. Então, assim, eu queria que as pessoas me fizessem essas perguntas, né? Porque eu sou um corpo negro, eu sou uma mulher negra, eu sei disso, né? Então, e eu sempre falo, tudo que eu escrevo passa por esse corpo, né? Então, eu já sei disso. Não preciso que ninguém venha me dizer isso. Mas eu queria que você olhasse para além da pele que habito, porque eu tenho uma subjetividade comigo, e essa subjetividade muitas vezes está expressa nos poemas que eu escrevo. Mas quais são os temas? Eu posso dizer que o Etnografias Uterinas de Mim é um livro que eu resolvi falar sobre o amor. Ai, tema tão batido e debatido. Mas é o tema que eu quis falar, não importa se o Neruda falou. Eu quero falar também. Então, mas que tipo de amor eu estou falando? Que com certeza é muito diferente do amor que o Neruda falava. E olha que eu leio muito Neruda porque eu gosto muito dos poemas dele. Então, eu queria que as pessoas, quando lessem o meu livro, percebesse que eu sou uma escritora, que eu posso falar sobre qualquer tema que me faça
que me suscite inquietações, que me suscite questionamentos, que me suscite construções de afetos ou de desafetos. Ah, no último poema desse livro, eu tenho um tema, tem uma poesia que se chama Escrevida, que eu falo com todas as letras que eu escrevo para falar de mim. Sem nenhuma crise. E tem poemas que vão desde cenas de violência que eu presenciei na rua, tipo Entre a Puta e a Santa, Sigo Borboleta Atlântica. É um vídeo, é um poema. Nossa, tô fazendo vídeo, tô falando. É um poema que eu fiz depois de eu ter presenciado numa noite de madrugada em Lisboa, na companhia de uma amiga minha, Larissa Flores. Presenciamos uma mulher sendo espancada e eu fiquei. Não só eu ficamos atônitas, tentamos intervir, mas o homem olhou para nós duas de forma violenta, ficamos com medo de apanhar também, saímos correndo, procurando polícia, não encontramos polícia, falamos com pessoas e as pessoas simplesmente perguntavam se ela era nossa amiga ou nossa parenta, e depois aquela mulher foi levada por esse homem num táxi, e eu fiquei vários dias me sentindo impotente, me sentindo medrosa, mas ao mesmo tempo com medo de ser violentada também por aquele homem. E eu pensava o que aconteceu com aquela mulher, se ela não virou mais uma vítima letal da violência doméstica. E aí eu escrevi esse poema, se eu conseguir falar desse poema. Ou tem poemas que simplesmente eu escrevi no momento de pura descontração no jardim e comecei a fazer foto dos meus pés, porque eu acho que aqui o inverno dura muito mais que o verão, e estava no processo já, fim de verão, e eu estava com meus pés de fora, porque aqui eu passo boa parte do ano sem ver os meus pés, né, cheio de meias. E eu comecei a fotografar meus pés e comecei a pensar em vários verbos, várias funções para os pés. Ou tem poemas que eu escrevi por conta daquela coisa que todo mundo já passou, das minhas desilusões desamorosas e que eu estava triste, sofrendo, que eu não estava simplesmente pensando em nada, eu só queria falar daquela dor da desilusão, ou da frustração, ou de ter levado um pé na bunda, ou do meu casamento que estava acabando e não tinha uma algo que não era para além de falar da minha dor, né, afetiva naquele momento. Ou como agora estou escrevendo outros poemas e que também mudam, né? Outro dia eu escrevi um poema por conta de uma reforma que está tendo no meu prédio e que nas últimas semanas eu venho sendo acordada com um martelo horroroso. E eu fico muito curiosa porque eu vejo saindo desse, desse apartamento vários baldes de terra e são colocados na carrinha. Aí, aquela janela, eu escrevo aqui do lado dessa janela, desculpa-me, do lado dessa janela. E aí, quando não sai aquele momento que o capítulo não sai, o parágrafo não sai, a frase não é concluída, eu abro a janela e olho a rua para ver se alguma divindade inspiradora, escrevinhadora abaixa. Mas nunca abaixa. Eu tenho que sentar, catar o facho e voltar. E aí eu ficava, o martelo me acorda, e eu não acordo muito legal com a zoada do martelo. Aí eu vejo os baldes de lixo, de terra ali. Aí, de repente, tem uma iluminação, o céu tá azul mesmo com frio. Aí tem um vento horroroso, mas as folhas ficam balançando.
E tem um prédio aqui em frente que de manhã bate uma luz que cria um reflexo que quando eu olho chega a meus olhos doerem. E eu aqui sozinha no meu processo de escrita. E aí eu criei o poema Adubando a Solidão. E foi justamente esses elementos, assim, muito do cotidiano, muito supérfluo, pode parecer para alguns, ou para alguns, mas para mim não é, né? Suscitou escrito. Então, assim, o vídeo já tem 15 minutos, eu queria fazer um vídeo de 10, né? Mas enfim, eu falo muito, como escrevo muito também. O que eu quero pensar, o que eu quero colocar é, quando me chamarem para debates acadêmicos no qual eu estou falando ou de racismo institucional, ou de como os espaços artísticos e museológicos têm racismo também, que nós sofremos, ou sobre silenciamento das mulheres na produção acadêmica, por mais que nós estejamos ocupando outros espaços, muitos espaços na academia, as epistemologias e metodologias ainda é muito dominada por homens brancos. Aí sim, você pode me fazer perguntas de cunho antropológico, histórico, mais museológico, mas não espere que eu dê resposta para tudo, porque eu não vou ter resposta para tudo, porque eu não sou tudóloga, né? Mas aí você pode perguntar o meu lugar nesse espaço, como é que eu me sinto como mulher negra nesse espaço. Mas, se você me chamar para falar do meu livro ou do meu trabalho enquanto poeta, me façam perguntas para além disso. Me façam perguntas para além. Que é para mim ser uma mulher negra, escritora? Pergunte qual o último livro que eu li e eu vou te dizer que os 2 últimos livros que li foi Carta à Minha Filha, da Maya Angelou, e Paula, da Isabel Allende. Me pergunte porque eu vou criei um... Ai, gente, esqueci agora. Não, porque eu criei um espetáculo chamado Oferenda Poética das Águas, e eu tenho a água como referência, mas que isso não só um trabalho que eu venho fazendo imageticamente sobre a água, mas tem um filme que foi fundamental, que é A Quietude da Água, da cineasta japonesa Naomi Kawase. Me perguntem sobre como a música aparece, né? Porque eu me percebi que a música para mim é um grande referencial para eu escrever, né? Muitas músicas, porque tem músicas que para mim são verdadeiras poesias. Eu não consigo pensar a música Linha e o Lindo do Gilberto Gil como não um poema. Para mim aquela letra é um poema, né? Então, tem muitas músicas que eu ouço e para mim eu estou ouvindo um poema musicado, né? Então, assim, me perguntem sobre a estrutura do meu texto, porque muitas vezes eu tenho essa necessidade de mudar as estruturas, ou como muitas vezes eu também não estou muito preocupada com a estrutura clássica do poema, apesar de eu estudar, conhecer. Olha, gente, eu leio poesia, então eu conheço estruturas de poemas, e muitas vezes, como o meu poema não está no modo clássico de apresentarem os poemas, isso não significa que eu não conheço estruturas de poemas, tá? Porque também tem isso, né? As coisas as produções artísticas das pessoas negras, parece que elas nunca são maturadas, não são reveladas. Sempre o impulso é a criação que brota, não. Escrever poema não é uma coisa, não é o espírito. Assim como aquele espírito que eu queria que baixasse em mim para escrever a tese, e ele não baixa, o mesmo não baixa para eu fazer poema, né? São várias reflexões, mesmo que seja o balde da terra, né, do apartamento,
mesmo que seja um poema que eu li de um outro poeta, de outra poeta, os livros de. Eu leio muita prosa, eu sou uma poeta que eu leio muita prosa, eu adoro ler romance, eu adoro ver filme, eu sou cinéfila por vocação de existência. Então, tudo isso reflete no meu processo para eu escrever poemas. Então, por favor, me façam perguntas para além do óbvio, né? Me façam perguntas para além disso, para além do que vocês acham que a Luzia, enquanto mulher negra, tem que falar. Porque a Luzia não tem só que falar sobre a sua própria negritude. Eu não tenho problema nenhum em falar com ela, não, né? Para que depois o tribunal já fique, ela não quer, ela não se vê, né? Não, não é isso. Eu só acredito que eu posso falar de muitas outras coisas. E ultimamente eu tô vendo nas redes sociais muitos blogueiros ou ativistas falando dessa coisa de falar, necessidade de falar de outras coisas para além disso. E eu, às vezes eu até me sentia egoísta, porque às vezes eu não quero falar, não me permito falar sobre determinadas coisas e as pessoas ficam muito incomodadas. Mas o não falar não significa que eu não esteja pensando ou refletindo ou que eu vá falar de outra forma. Às vezes eu não estou falando naquela hora, não estou fazendo o debate naquela hora, mas eu estou processando aquilo e talvez saia num artigo, saia na tese, saia outras coisas. Mas às vezes eu quero falar do meu poema e dizer que é, é muito prazeroso para mim, em 2017, ter descoberto os livros da Isabel Allende, da Maya Angelou, duas escritoras que eu conhecia de nome, mas que eu ainda não tinha parado realmente para ler. E eu parei para ler. E para mim foi maravilhoso ter lido essas duas autoras esse ano. Li outras autoras também, mas essas duas foram as que me impactaram. Né? Então, eu posso falar sobre isso. Eu quero falar sobre isso. E, por favor, me perguntem sobre isso. Né? Eu ficarei muito feliz se eu puder dizer que o livro Amada da Toni Morrison é uma referência para mim de escrita, né? Da descrição, da, dos detalhes de como ela escreve. Ou como eu também gosto da Nadine Gordimer, que tem um texto assustador e lindo, ela descrevendo uma bala perfurando um corpo, e eu comecei a ler aquilo e achando tão linda aquela descrição, e depois eu me toquei, uma bala perfurando o corpo, e isso vai matar, né? Ou como eu descobri uma autora indiana, Vinícius de Souza, que tem esse nome que eu não achei que era indiana, que uma amiga, que a Maíra me ofertou de presente o livro, e que eu fiquei super encantada. Então, assim, eu queria falar sobre essas coisas. Eu queria falar do poema que eu escrevi depois de eu ter visto no mesmo dia, porque quando eu fico muito triste mesmo, eu vou pro cinema. Eu vou pro cinema estando alegre ou triste, mas se eu estiver muito triste, sem vontade de falar com ninguém, eu vou pro cinema. E aí, nesse dia, por um acaso, eu assisti dois filmes, um sobre a vida da artista portuguesa Paula Rego e o outro filme do cineasta Lain Gomes, um filme chamado Felicité, que é a história de uma mulher cantora. E eu escrevi, e foi assim, revigorante ter visto esses dois filmes, um na sequência do outro, porque assim, ó, gente, sou cinéfila, que eu vejo 3, 4 filmes no mesmo dia, né? Eu já participei de festivais que eu ficava na sala, né, vendo um filme atrás do outro. E eu adoro, e eu fico bem, fico feliz, não é entediante para mim. Então, foi muito bom ver os vídeos, os filmes desses dois filmes nesse dia, e que resultou num poema.
Então, eu queria poder falar sobre todas essas coisas quando alguém me chamasse para falar sobre o meu livro, Etnografias Uterinas de Mim. Queria poder refletir sobre literatura, não importa se é escritora ou escritor é negro. Queria poder falar que eu gosto da Anaïs Nin, assim como eu tenho profunda paixão pela Audre Lorde, pelos seus poemas. Então, eu estou e sou para além da pele que habito, a qual eu habito com muito prazer, com muito orgulho, mas eu sou mais que isso. E eu queria falar mais que isso. Quem sabe vai ter outro vídeo. Beijo pra vocês.